Tem dias que a gente acorda parecendo um eletrodoméstico que continua ligado na tomada mesmo depois que o motor queimou por dentro. Você olha pro café esfriando na xícara e percebe que o corpo já virou burocracia pura, só empurrando as horas com a barriga enquanto tenta achar no Google a palavra exata que explique por que até respirar tá parecendo um favor que você faz pro universo. Você abriu a aba anônima do navegador às 13h30 da manhã, com o brilho da tela estourando na cara no escuro do quarto, porque digitar isso na janela normal parecia um atestado de fraqueza que nem você tava pronto para assinar. A luz azul bate na parede, o ventilador gira no barulho rítmico que parece marcar o tempo que você tá perdendo. Os dedos meio travados digitam devagar, apagando e reescrevendo, enquanto o cérebro joga aquela bateria de questionamentos mudos que a gente esconde até de si mesmo. Será que todo mundo finge esse mesmo cansaço na base do ódio e só eu tô querendo deitar no chão do supermercado e chorar? Será que isso é só preguiça disfarçada de modernidade ou meu cérebro resolveu entrar em greve sem me avisar? A pergunta que fica rodando na sua cabeça, aquela que você nunca falaria no grupo de amigos para não parecer chato ou dramático, é: será que eu quebrei por dentro e ninguém percebeu, ou eu sempre fui assim e só notei agora que a bateria chegou em zero? A gente passa o dia inteiro empurrando a vida com a barriga, respondendo mensagem com um emoji sorridente que custou 3 minutos de edição mental para não soar seco demais, e quando deita na cama, em vez de desligar, fica investigando o próprio corpo como se fosse um mecânico olhando um motor que faz um barulho esquisito mas continua andando. Você clica no primeiro link que aparece, lê os sintomas, e a sensação é bizarra. Parece que alguém invadiu o seu histórico médico e copiou exatamente aquela apatia de terça-feira à tarde. Quando você olha pro teto e pensa que se a parede caísse em cima de você, o máximo que você faria seria suspirar pedindo licença pro entulho. É aquela exaustão que não passa nem depois de dormir 10 horas seguidas num sábado, porque o problema não é o sono no corpo, é o cansaço na alma. Lembra daquele clássico da animação Divertidamente, onde a sala de controle da mente da menina é tomada pelo desespero e pela tristeza até que os painéis principais começam a apagar um por um? É exatamente isso que acontece na nossa cabeça quando a gente chega nesse ponto de fusão. Os botões coloridos de interesse pelas coisas somem, a curiosidade pelo que vai acontecer amanhã desaparece, e fica só um painel cinza com uma luzinha vermelha piscando no mudo, avisando que o sistema tá operando no modo de sobrevivência mais básico possível, só mantendo os órgãos vitais funcionando por pura birra. Antes de pesquisar, você passou pela cozinha escura, olhou pra geladeira aberta só pra ver a luz acender, fechou sem pegar nada, porque até mastigar parecia um esforço logístico desproporcional. E aí você pensa, será que todo mundo passa a vida inteira sentindo esse peso invisível nas costas, ou só eu esqueci um manual de instruções de como ser um adulto funcional sem desabar por dentro a cada quarentena mental? A gente vive num looping onde qualquer tarefa pequena, tipo responder um áudio de 3 minutos de um conhecido ou escolher o que vai comer no jantar, parece escalar o Everest de pantufa. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, lá nos textos dele sobre a sociedade do cansaço, bate exatamente nessa tecla de que a gente se transformou ao mesmo tempo em carrasco e vítima da nossa própria cobrança invisível. Só que o Han escreve isso com um vocabulário bonito de livro acadêmico, enquanto na vida real a sua versão disso é você sentado no vaso sanitário do banheiro, olhando pro próprio pé descalço no piso frio, pensando se você tem energia suficiente para levantar e tomar banho ou se dá para pular essa etapa da higiene hoje de novo. E a dúvida continua latejando. Será que se eu tirar umas férias de tudo, sumir para as montanhas e desligar o celular, esse vazio some? Ou o problema sou eu mesma que levo essa fábrica de cobrança dentro da minha própria cabeça para qualquer lugar onde eu vá? É assustador perceber que a gente chegou num nível de desgaste onde até o lazer exige planejamento, onde descansar virou mais uma obrigação na lista de tarefas que a gente não consegue cumprir. Você olha pro feed do celular, vê as pessoas postando fotos em cafeterias bonitas ou rindo num churrasco de família no domingo, e pensa, como é que eles conseguem? Qual é o truque secreto que eles têm para não achar que a existência é um fardo burocrático e pesado? A tela brilha na sua cara, os olhos ardem de cansaço, e a resposta nunca vem no Google, só mais uma lista de conselhos genéricos que mandam você tomar chá de camomila e respirar fundo, como se um copo de erva doce pudesse consertar 10 anos de desgaste emocional acumulado na gaveta do peito. E a pergunta na sua cabeça agora é, será que eu cheguei nesse estado porque eu sou fraco, porque os outros aguentam mais do que eu, ou será que todo mundo finge muito bem que está tudo bem? A gente fica comparando o nosso backstage caótico com o feed editado dos outros, achando que o erro de fabricação está na nossa paciência. Você olha pro espelho enquanto escova os dentes e se pergunta, será que eu sempre fui essa pessoa ranzinza, que se irrita com o barulho do micro-ondas e com a vizinha falando alto no corredor, ou eu fui roubado de mim mesmo aos poucos?
É aquela sensação estranha que lembra a dinâmica do filme O Show de Truman, onde você desconfia que o cenário inteiro da sua vida foi construído só para testar o seu limite de resistência, e que a qualquer segundo as paredes falsas vão desabar e alguém vai rir da sua cara por você ter acreditado que precisava dar conta de tudo. Só que aqui não tem câmera escondida, não tem diretor gritando corta, só tem você, a luz amarela da cozinha e uma pilha de meias para dobrar que parece um Monte Everest. A gente tenta achar um culpado, um evento específico, um marco zero onde tudo desabou, mas a verdade é que o esgotamento não chega com alarde, ele vai se instalando devagar, igual aquela umidade na parede que a gente finge não ver até que o reboco começa a cair no chão. E aí, quando o corpo finalmente diz chega e você se rende a pesquisar o termo no Google, o que você quer no fundo não é um diagnóstico médico, é um alvará de soltura. Você quer que alguém de bata branca olhe para sua cara exausta e diga: pode parar, você está autorizado a não ser forte por alguns dias. É o que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chama de a sociedade do cansaço, onde a gente virou o próprio carrasco, o chicote e o escravo ao mesmo tempo, achando que se esforçar até a exaustão é sinônimo de liberdade, quando na verdade é só uma prisão com paredes de vidro. E a gente continua lá, no escuro do quarto, com a luz azul do celular iluminando a olheira, pensando: será que se eu cancelar todos os compromissos do mês que vem, as pessoas vão descobrir que eu sou substituível? Ou será que o mundo continua girando perfeitamente bem sem a minha microgestão neurótica de cada detalhe? É libertador e aterrorizante ao mesmo tempo descobrir que o mundo não vai acabar se você falhar. Lembra daquela cena clássica em Toy Story em que o Buzz Lightyear descobre que é só um brinquedo e que ele não voa de verdade? Dá um choque doloroso de realidade. A ilusão de controle desaba, mas depois vem uma estranha sensação de alívio. Você não precisa salvar o universo inteiro o tempo todo. A Terra continua orbitando o Sol, as plantas continuam crescendo, e você não precisa ser o motor principal de absolutamente nada. Então, fecha essa aba do navegador. Deixa o celular em cima da mesa, longe da cama, e aceita que hoje vai dar para fazer o mínimo, e que o mínimo, por incrível que pareça, já é mais do que suficiente para manter a sua humanidade intacta. Vai lá respirar um pouco, sem culpa, sem cronômetro e sem precisar buscar resposta para o que não tem fórmula pronta. É isso. Vai lá viver. Afinal, será que a gente vai passar o resto da vida colecionando termos técnicos para justificar o simples fato de que estamos exaustos de existir no piloto automático? Será que daqui a pouco vão inventar um diagnóstico com nome em latim para a preguiça de responder mensagem de áudio longa? O filósofo Byung-Chul Han chama essa nossa fase de a sociedade do cansaço, onde a gente virou o carrasco de si mesmo, achando que toda pausa é um crime imperdoável contra a produtividade imaginária que inventaram na nossa cabeça. Mas quer saber a verdade? Ninguém tem a menor ideia do que está fazendo. É igualzinho aquele clássico momento de O Alto da Compadecida em que o Grilo e o Chicó se veem cercados por problemas impossíveis e percebem que a vida é uma grande improvisação maluca onde todo mundo só está tentando não desabar na frente dos outros. Será que sou só eu que sinto essa urgência invisível o tempo todo, como se estivesse atrasado para um compromisso que eu nem marquei? E se a grande cura para esse nó na garganta não for uma viagem de 10 dias para a praia, mas apenas a coragem monstro de aceitar que um dia ruim é só um dia ruim, e não o fim da sua história? Fica com essa pergunta rodando aí, sem pressa de achar a resposta certa. Desliga a tela, encosta a cabeça no travesseiro e deixa o mundo girar um pouquinho sem a sua supervisão. Se curtiu, deixa o like. E lembrando, eu não sou uma IA.